Bem-vindos, então, a mais um episódio da Jornada Cultural FEPESP. Hoje vamos falar do Parque do Ibirapuera, Praia Paulistana, um dos grandes espaços verdes da capital, um dos grandes espaços de lazer, que conta a história, que remonta a história e que hoje vive realmente dias de lazer, dias de recreação, um espaço, um oásis na cidade de São Paulo. Venham conosco com a nossa guia Nadiana, que vai passar mais detalhes desses pontos interessantes que nós temos nesse reduto. Venham com a gente. Meu nome é Nadiana, sou historiadora e guia de turismo aqui na cidade de São Paulo e hoje nós vamos dar início ao nosso passeio, começando aqui pelo obelisco do Parque do Ibirapuera, Nós estamos na região do Parque do Ibirapuera. A importância desse monumento, primeiro, ele foi pensado desde a década de 30, em 1934, só que a construção iniciou em 1949, vai concluir na década de 70. E aí, por que construíram esse monumento aqui, O que ele simboliza? Acredito que muitos paulistanos passam por aqui, Olha, vê, nossa, que bonito, mas não tem muita ideia qual é o significado aqui desse local. Bom, acho que todos já ouviram falar que em 1932 nós tivemos uma guerra civil aqui em São Paulo. Eu falo guerra civil porque, por algum motivo, os governantes do Brasil não gostam de admitir que houve guerra civil aqui no Brasil, mas houve sim, não só essa, como várias. Mas enfim, que aí acabam chamando de Revolução de 32. O que acontecia? Quem tinha assumido o poder, o governo provisório, era Getúlio Vargas. Até então, a gente estava na República do Café com Leite, e aqueles fazendeiros que perderam o poder, eles começaram a fazer um levante, a incitar a população, a burguesia e a própria população de todo o estado de São Paulo para lutar contra o regime de Getúlio Vargas, contra o exército de Getúlio Vargas. O Getúlio ele assume com um governo provisório e ele não faz a Constituição, ele acaba meio que empurrando com a barriga. A intenção dele era permanecer no governo. Então os paulistas vão começar a brigar e a lutar para que o Getúlio fizesse uma nova Constituição. Enfim, vai ter uma grande mobilização na cidade de São Paulo. Pessoas vão doar dinheiro, vão se mobilizar, os jornais vão falar, a rádio, todo mundo muito envolvido para essa guerra. Enfim, o estopim da guerra vai ser no dia 23 de maio de 1932, 4 estudantes lá na Praça da República, na rua Barão de Itapetininga, vão ser assassinados. Isso vai ser a gota d'água para eclodir a Revolução. O nome desses estudantes é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, formando a sigla MMDC. E também Paulo Virgílio, que acabou falecendo em Cunha. Então isso vai ser a gota d'água, e aí no dia 9 de julho a gente tem aí o início da Revolução de 1932. Então esses jovens, depois do final, obviamente os paulistas acabaram perdendo, como que uma população destreinada ia lutar contra um exército formado, treinado, enfim, que era o de Getúlio Vargas. Então os paulistanos acabam perdendo essa guerra. E aí em 34 é construído esse mausoléu, esse monumento mausoléu. Esses estudantes vão ser trazidos para cá, estão enterrados aqui juntamente com Paulo Virgílio e outros combatentes desse movimento. E é interessante, olhando aqui na fachada, primeiro, o artista contratado para fazer essa obra, que foi o Galileu Emendabile, um italiano extremamente renomado. E é interessante a respeito desses jovens, que ele escreve aqui, os poemas que estão aqui, de autoria dele. Ele escreve: viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver sempre. Então fazendo essa alusão à morte desses jovens aqui. Lá dentro é extremamente bonito, Aqui de fora é todo revestido no mármore traventino, lá dentro tem mosaicos em pastilha, é um local belíssimo.
Bom, aqui dentro do Parque do Ibirapuera, uma das obras icônicas, né, e que são projetos de Oscar Niemeyer, é esse espaço aqui que nós estamos, que é o auditório aqui do parque. Então, o projeto, como eu falei, é do Oscar Niemeyer, e aí vocês podem observar aqui atrás de mim essa grande estrutura vermelha, que é uma obra da artista japonesa que viveu muitos anos aqui no Brasil, chamada Tomie Otaki. Ela é uma artista do abstracionismo, extremamente renomada, inclusive aqui em São Paulo tem o Instituto Tomie Otaki, tá? Então, esse projeto ele foi acrescentado depois da inauguração do parque. Bom, então, para a gente poder apreciar um pouco mais da beleza arquitetônica aqui do Parque do Ibirapuera, aqui ao fundo, do meu lado esquerdo, vocês observam o edifício da Oca, esse mesmo nome, Oca. E só para olhar o formato do edifício já dá para a gente ter uma ideia em que o Oscar Niemeyer se inspirou para poder fazer esse edifício. Ele se inspirou numa grande, na verdade, uma grande maloca, que é a casa dos indígenas, aquela casa que é maior, onde várias famílias vivem ali junto no mesmo espaço. Quando a gente pensa na oca, já é menorzinha, né? No caso, seria uma maloca. Então, ele consegue fazer essa transferência ali da casa indígena, que é feita de palha, para uma maloca toda em concreto. Então, o que acontece aqui nesse edifício? Exposições temporárias, geralmente aqui dentro do parque vai ser dentro da Oca, então sempre exposições temporárias, eventos culturais, sempre está acontecendo lá na Oca. Ela tem dois pavimentos, né, do solo para cima e 2 pavimentos no subsolo, então o espaço é gigante. Nós não vamos até lá nesse momento porque está fechado, está passando por um restauro, assim como a marquise aqui do parque. Parque do Ibirapuera, famoso Parque de São Paulo. Esse parque ele foi inaugurado em 1954, que é uma data icônica aqui para a cidade de São Paulo. A cidade está comemorando 400 anos, vários edifícios e monumentos vão ser inaugurados dentro da cidade, inclusive aqui o parque. Mas aí a gente se pergunta, né, por que tem esse nome de Parque do Ibirapuera? Esse nome Ibirapuera, a origem do tupi. E os índios chamavam essa região de Ibirapuera, que significa madeira podre. Isso porque toda a região do parque, que compreende 1,5 milhão de metros quadrados, era uma área extremamente alagadiça, era praticamente um brejo. E aqui funcionava para pastagem de animais do Corpo de Bombeiros que ficava aqui no local. A ideia de se montar um parque ela era antiga, mas conseguiu se concretizar mesmo nas comemorações dos 400 anos de São Paulo, né, que foi o 4º centenário. E aí eles encontraram um problema, um grande problema para poder inaugurar o parque. Qual seria esse? Como é que você vai fazer o parque num lugar totalmente alagadiço? Foi aí que um funcionário chamado Manuel Lopes de Oliveira Filho, que era um funcionário, ele montou aqui no local um viveiro de plantas ornamentais exóticas. Então esse, vamos dizer assim, foi o primeiro embrião para o surgimento do parque. Então o que ele fez? Ele começou a plantar eucaliptos aqui no parque. O eucalipto ele drenou toda a água, né? Drenou e dando aí a estrutura necessária que se precisasse para construir os caminhos aqui pelo parque. Os lagos que tem aqui são lagos artificiais, enfim, toda essa estrutura. O arquiteto convidado para fazer o projeto dos edifícios aqui dentro do parque foi Oscar Niemeyer. O Niemeyer, inicialmente, ele convida o Burle Marx para fazer o paisagismo do parque, só que vai ter um desentendimento ali, o Burle Marx acaba saindo fora do projeto e aí se convida um outro paisagista para fazer. Aqui dentro do parque, gente, um dia não é suficiente para você conhecer tudo que tem aqui dentro. Nós temos o pavilhão japonês, onde tem um edifício que foi fabricado no Japão, foi um presente do governo japonês aqui para São Paulo, já que em São Paulo nós temos o maior número de descendentes de japoneses. Fora do Japão está aqui em São Paulo, Brasil. Então o Japão doou uma miniatura do Palácio de Kamura, foi toda estrutura fabricada, né, no estilo arquitetônico japonês e foi transferida aqui para o parque. Do lado tem laguinho com carpas, jardim japonês, assim, uma lindeza o local. Fora isso, nós temos um planetário, tem o MAM, que é o Museu de Arte Moderna, que é esse edifício que a gente tem aqui à direita.
um museu aí também extremamente renomado. E aqui para o lado de fora, tanto aqui na minha direita quanto na esquerda, a gente tem o Jardim das Esculturas. Então tem várias obras de arte, de artistas renomados, espalhados aqui pelo parque, que são mantidos pelo MAM. Aconteceu aqui também a primeira Bienal de Arte, que aconteceu, inclusive, no edifício aqui à frente, né, o edifício da Bienal. É aqui também que acontece São Paulo Fashion Week, tem outras convenções, manifestações culturais, Bienal de Arte. Tudo acontece aqui nesse edifício à minha esquerda. E foi a Bienal de Arte que projetou o Brasil para o campo das artes no cenário mundial. O Brasil começou a ser reconhecido mundialmente no campo das artes por conta da Bienal, que foi encabeçada pelo Titílio Matarazzo. Acho que a família Matarazzo vocês já ouviram falar, né? Uma família importante, foram os pioneiros na industrialização aqui no Brasil. E o Titílio Matarazzo, ele era um mecenas. Mecenas é um patrocinador das artes. Então, por isso é que ele traz a primeira Bienal aqui para a cidade. Então, aqui atrás, vocês podem observar a marquise do Parque do Ibirapuera. Então, essa marquise ela é bem longa, é um espaço bem interessante, porque aos finais de semana a gente vê crianças, adolescentes, adultos andando de bicicleta, de patins, patinete, enfim, skate, crianças brincando, famílias fazendo piquenique. O parque ele é bastante agitado durante a semana, mas mais nos finais de semana. Você pode alugar bicicleta. E a inspiração para se construir o Parque do Ibirapuera, eles se inspiraram no Central Park de Nova York. Tá? Então trouxeram essa ideia para fazer esse grande parque. E é por isso que a gente tem aí essa piadinha falando que o Parque do Ibirapuera é a praia dos paulistanos, né? Porque é fim de semana ensolarado, corre todo mundo aqui para o parque, é um ambiente muito interessante. Fora isso, tem vários locais para visitar, tem o Museu Afro-Brasileiro, que é um museu lindíssimo, que fala da cultura africana, tanto dos primeiros que vieram escravizados aqui para o Brasil até os dias atuais, inclusive exposições de outros países africanos, enfim, vários espaços muito interessantes para poder conhecer e visitar aqui com a família. Aqui ao fundo nós temos o principal lago aqui do Parque do Ibirapuera, né? Tem outros lagos. Esse lago ele é um lago artificial e aqui onde fica a famosa fonte flutuante. Então sempre em dezembro, novembro, dezembro, né, com as comemorações do Natal, existe aqui no parque o espetáculo das águas, né, o espetáculo da fonte. Então se transmitem imagens de Papai Noel, música clássica, enfim. Então essa fonte flutuante fica aqui. No momento não está funcionando, mas quando ela está funcionando, ela chega até 20 metros de altura, é belíssima.